Esse é mais um Misoncast. Pode entrar, a casa é sua, a porta tá aberta e o maior podcast do ramo imobiliário começa agora, né não, Caio? É isso aí, gente. E hoje a gente está com um ilustre convidado aqui entre a gente, aqui, que é o nosso advogado, um advogado que trabalha com a gente lá na imobiliária. Já fizemos alguns negócios com eles, né? Com ele. E, inclusive, a gente tem o prazer, né, de estar junto, fazendo e trabalhando dentro do mercado imobiliário. A gente trouxe ele para tirar dúvidas e principalmente para conversar sobre aquilo que a gente mais sabe, que é o mercado imobiliário, né? Seja bem-vindo, doutor Marcos Gutierrez. Muito obrigado, agradeço a oportunidade, prazer é todo meu estar aqui conversando junto com vocês e bora tirar dúvida, né? É isso aí. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. E a pergunta que não quer falar, né? Não quer calar, na verdade, né, o Gutierrez, como que foi esse início seu, da sua carreira? Como que foi entrar nesse mundo de ser advogado? O que aconteceu? Eu estou estudando ensino médio e tal, você é advogado. Teve a influência de alguém nessa época? Como que foi? Desde pequenininho, desde criança já. Meu pai ele era diretor de cartório, né? Diretor de cartório, então ele fazia faculdade de Direito, ele tinha uns livros em casa. Eu, pequenininho, começava a ver os livros e achava muito legal o negócio do livro. Só que como que ele trabalhava no cartório, nossa, eu vou ser juiz e promotor. Juiz e promotor, e foi desde pequeno, juiz e promotor e tal. Aí começou faculdade, começaram os estágios, eu comecei o estágio na Defensoria Pública. Aí eu falei, juiz e promotor, tudo bem, tá ali, né? Mas acho que advogado é mais legal, você briga mais, você tem uma liberdade maior e tudo. Aí eu decidi fazer, não, é advocacia e pronto. Que legal. Desde pequenininho, já. Desde pequeno. E tem quanto tempo, mais ou menos, você já está na profissão já? Mais ou menos. Agora a gente entrega a idade, né? Né? Entrega. Mas isso é experiência, isso é positivo. Eu já estou 14 anos e uns 11 meses. Quase 15 anos já. Porque a minha OAB é de 2010, Olha só. Mas ele era, no caso, vocês eram daqui de Bauru, já, a sua família? Nós somos de Martinópolis, região lá pertinho de Presidente Prudente. Mas a sua família ainda é de lá? De lá. Ou já todo mundo mora aqui em Bauru já? Não, hoje meus pais aqui, meus irmãos aqui, tudo, meu pai é do Banco do Brasil. Ele saiu do cartório, foi para o Banco do Brasil e a gente foi andando. Moramos lá em Teodoro Sampaio, lá no biquinho do estado, lá naquela pontinha lá, e a gente foi a Avaré e agora Bauru. Perfeito. Você que está assistindo esse episódio do Misoncast, hoje o tema é como se proteger no mercado imobiliário. Verdades que você precisa saber com o nosso advogado. E para já iniciar, startar esse nosso bate-papo, ô Gutierrez, me fala uma coisa. Quando um corretor ele vai viabilizar um negócio e ele precisa tomar alguns certos cuidados, no seu ponto de vista, qual é a principal coisa que ele precisa se proteger na hora de fazer essa intermediação no meio jurídico, para que ele não tome na cabeça, digamos assim, em termos bem chulo mesmo, para que não saia com prejuízo desse, porque ele faz todo um trabalho, né? Vai lá, pega o vendedor, pega o comprador, muitas das vezes tem que aprovar o crédito no banco, porque não tem como comprar aquele cliente sem crédito, no fim de financiamento, faz a junção, para ele não perder aquele cliente ou tomar algum prejuízo, a principal coisa que ele precisa fazer antes de qualquer coisa. Eu acho que essa palavra, a gente vai falar que ela aqui hoje umas 35 vezes ou mais, né? Contrato. Perfeito. Entendeu? E assim, tem que ser um contrato muito bem elaborado, muito bem específico. Não adianta a gente, vamos só fazer por fazer. Porque tem um contrato de exclusividade, que garante alguns direitos para esse corretor. Tem um contrato de não exclusividade, que aí ele fica um pouco mais arriscado. Olha, tudo bem, não sei se vai dar certo ou não, talvez possa ser outro colega. O que a gente indica é o de exclusividade. Que é aquele contrato em que eu pego o imóvel para venda, no caso, e ele vai ficar comigo durante 6 meses para trabalhar na venda. Isso. Esse tipo de contrato. Isso, correto. Perfeito. E é interessante, estava vendo no Google, é uma coisa que eu falo muito para os corretores nossos lá, que se você pegar a média de venda de um imóvel, né, colocado em qualquer imobiliária, ele demora 1 ano e 4 meses para ser vendido. Se a pessoa faz um contrato de exclusividade, esse tempo cai para 6 meses. Para você ver como o contrato de exclusividade, no caso, né, da pessoa
tá focada numa imobiliária boa, ela consegue vender o seu imóvel com muita mais rapidez e agilidade, né? Até porque evita duplicidade de informação, evita desencontro. Justo o preço, né? Às vezes a gente pega um imóvel que está em 5, 6 imobiliárias, o imóvel começa em 200 mil e na outra está em 300. É. Aí você fala, peraí, quem está me enganando? É o vendedor? É o mal entendido? O que acontece? Porque Por isso que é interessante o contrato. Exatamente, porque a gente vê muito isso, né, acontecer. Às vezes nos grupos de corretores mesmo tem o mesmo imóvel sendo vendido a vários preços, né? Aí cada um entende Aí o muda preço de alguma forma. Muda a comissão. Muda o comissionamento. Exatamente. E o complicado aqui, só para adiantar, é o seguinte. Às vezes aqui no Brasil a gente é muito do jeitinho, né? Acontece muito isso. Aí você foi lá com o teu experiente, não fez o seu contrato. E vendeu um imóvel. Deu tudo certo, vendeu o imóvel com aquele negócio. Vamos assinar depois? Pode ser que você receba a sua comissão. Pode ser que você receba. Hoje tem o WhatsApp, que tem prova, tudo. Mas você vai ter que fazer um outro processo. Vai ter que ter um ônus muito grande para conseguir receber. Nossa. E, assim, no nosso caso, por exemplo, a gente, digamos assim, né, a grosso modo também, né, amarrar a venda, quando a gente vai para visita, que a gente sabe que o cliente já tá assim, já tem uma proposição de querer ficar com o imóvel, a gente costuma fazer o contrato, não é o contrato, na verdade a gente faz uma proposta. Ele pega e assina a proposta, ali dentro da proposta a gente coloca o nosso Cresce, o Cresce da imobiliária, tudo certinho, e lá a gente coloca lá que ele está fazendo uma proposta para o proprietário através da gente como corretores, né? Nesse caso, quando não tem o contrato de exclusividade, você acha que isso daí é válido de alguma maneira? Porque segundo o que eu estudei no Cresce, é válido, né? Sim, é válido porque essa proposta ela vai estar falando que, olha, eu vim aqui através de tal intermediador e estou fazendo essa proposta. Só que é o seguinte, aí eu vou ficar o quê? Sujeito a uma interpretação judicial lá na frente. Porque a pessoa fala assim, eu não vou pagar. Essa porcentagem não foi combinada. Então, a falta de um contrato, ela complica nisso. Porque lá no contrato já falou que a minha comissão de corretagem é X. Ela vai ser paga de tal modo. Quando eu não tenho esse contrato, eu pego um terceiro, que é o juiz, e falo assim, juiz, olha, tem a proposta, ela vale como prova que eu intermediei o negócio, só que a gente está brigando aqui no valor que a gente vai receber. Decidir para a gente. Entendeu? Então, isso que pode complicar um pouco, mas você recebe. A proposta, na verdade, é um pré-contrato, entre aspas, nosso, né? A gente faz a proposta, aí depois da proposta, que daí o proprietário assina o aceite, a gente já faz o contrato para eles assinarem. A gente costuma fazer mais ou menos assim. Para a gente precaver, né? O que acontece, o que é legal da gente fazer, é o quê? Colocar o primeiro ato do cliente, ele assinar o contrato de corretagem. Por quê? Porque ele entrou no seu estabelecimento, e às vezes você trabalha, você desenvolve todo um projeto. Hoje, mídia social, gasta, né? Impulsionamento hoje, Google Ads, um monte de coisa. E aí, caso lá do escritório que eu já presenciei o corretor foi lá, trabalhou certinho tudo. A pessoa chegou um dia depois na casa do lado do vizinho, para ela saber como que era a vizinhança ali e tudo. A hora que ela chegou, o cara falou, eu conheço o dono aí. Ele ligou para o dono e aí acabou que fizeram o negócio sem o corretor. Isso aconteceu esses dias atrás, né? Assim, com pessoas bem conhecidas, que eu falo é o caso do Wesley Safadão, se eu não me engano, que aconteceu uma situação parecida como essa, e com o Bruno Gagliasso. Não sei se você está... Eu vi por cima ali. Então, assim, Marcos, mas isso quer dizer que eu não vou receber? Não quer dizer que você não vai receber. Mas o quê? Você vai ter um ônus maior para você receber pelo seu trabalho. De provar, né? Digamos assim, né? De provar. Porque hoje, tudo bem, hoje a gente conversa muito pelo WhatsApp. Então, o WhatsApp é um meio de prova, e-mail, alguma coisa ou outra. Mas o que eu oriento é o quê? Entrou lá, contrato. Vocês ficam mais seguros. O seu cliente também ele fica mais seguro, porque ele vai ter noção certinho do que vai pagar, do que está incluso ali. Justo. É com exclusividade? Não é com exclusividade? Por quê?
Até a lei fala que o quê? Se o corretor ele é contratado com exclusividade e o imóvel foi vendido por outro meio, esse corretor que foi contratado, ele tem que receber a verba. A não ser que prove que ele agiu de má fé, ficou ocioso, não fez nada. Entendeu? Então, Certo. assim vocês ficam mais garantidos. Perfeito. Perfeito. Super legal mesmo. Gutierrez, tem uma dúvida, né? E que muita gente em Bauru faz. Só que lá na frente descobre que foi um péssimo negócio. Como que você vê hoje no mercado as pessoas tratando com contrato de gaveta? Quais são os riscos que essa pessoa assume quando ela decide fazer algo na informalidade, de forma assim mais às coxas mesmo, né? No jeitinho brasileiro. Tem muito esse negócio, né, Pedro, do pessoal falar assim, olha, eu tava pagando um financiamento de 50 mil reais, mas você me dá 50, aí você continua pagando meu financiamento, aí faz um contratinho de gaveta. A gente fala, o pessoal fala assim, eu vou transferir a dívida. Não existe não, isso, né? Você que está assistindo o nosso episódio, não existe matar. transferir a dívida, tá? Porque basicamente é feito. Eu preciso ter o dinheiro para liquidar o saldo devedor com o banco e esse novo cliente refinanciar o imóvel, enfim. Então, usa-se o dinheiro do próprio banco para poder fazer a compra ou ele tem que ter o dinheiro em recurso, porque ele precisa liquidar com quem? Com o banco que é o banco que fez o financiamento e tudo mais. Então, o Gutierrez, fala para nós, quais são os perigos que esse cara vai passar em fazer esse tipo de negócio? Eu vou fazer, não vou ter o auxílio de nenhum corretor, não quero corretor, vou fazer por conta própria. Quais são os riscos que essa pessoa vai ter? O primeiro risco é comprar e não levar. O primeiro risco é esse daí. Por quê? O contrato de gaveta ali, ele faz efeito entre as partes. E, às vezes, até um efeito precário. Tá? Porque hoje, o imóvel ele tem a matrícula dele e a gente transmite através de escritura ou de contrato de financiamento conforme o valor do contrato. Certo? Perfeito. Aquele contrato de gaveta, vamos falar do financiamento. O imóvel alienado fiduciariamente, ele é do banco. Ele é da Caixa, ele é do Banco do Brasil, tudo. Então toma aqui, compra aqui esse imóvel. Esse contrato que foi feito entre o devedor e um terceiro, para o banco ele não tem valor nenhum. Esse terceiro ele não pode exigir que esse contrato seja cumprido contra o banco. Entendeu? Então, assim, tem um risco grande de... o cara foi lá, atrasou 2, 3 parcelas, o banco vem... Tomou o imóvel, porque a gente já atendeu várias pessoas assim, que a pessoa vai lá, ela faz até a procuração, vai no cartório, faz procuração, mas a Caixa fala assim, eu não vou te dar o boleto é pelo aplicativo. E a parcela começa a atrasar. E às vezes o cara fala, eu não sei, eu já te vendi, usa a procuração em pronto, e nisso o banco pode retomar e pode alienar o imóvel. Aí acabou. Aí você perde. A parte falece. Tem que fazer inventário, um monte de coisa, tem que contar com a boa vontade dos herdeiros para você poder exigir aquele contrato. Você vai ficar sem o imóvel? Não vai ficar. Mas é um pouco mais moroso, você vai ter que gastar, às vezes as pessoas não têm dinheiro para fazer o inventário, você vai ter que pagar o inventário, tudo. A pessoa tem dívida, vai lá e faz o quê? Penhora o imóvel dela. Você vai ter que fazer um embargo de terceiro, tudo. Então, assim, a hora que chegar lá no escritório e falar assim, eu tenho um contrato aqui de gaveta, me dá até medo. Nossa, dá um frio na barriga. Arrepia. Dá. É um bicho-papão no meio jurídico? Porque é até um caso nosso lá, a gente tem um cliente que ele faleceu, ele trabalhava sem imobiliária, fazendo rolo com imóveis, tudo, e descobrimos que uma pessoa comprou um imóvel dele, de gaveta, contrato de gaveta, tudo tal, só que ele faleceu e as parcelas não foram pagas, esse imóvel a Caixa tomou. Só que, olha só, tem seguro, então o imóvel estava quitado, estava coberto, só que ninguém informou o falecimento dele a tempo para o banco. Então, agora a gente está brigando para reverter a situação do imóvel no cartório, para depois ver se ele consegue transferir o imóvel de volta para ele. Nossa, rapaz do Que daí céu. fica aquele trabalho enorme para você poder resolver a situação daquele caso, Sim. né?
E aí, para levantar tudo, aí a papelada, certidão de óbito, dados Provar. É trabalhoso. E aí você pega um caso desse aí, se é um falecido. Aí você tem que citar a viúva, os herdeiros. Todo mundo. Tem que citar todo mundo no processo. Então, cada dia é um negócio custoso, né? E a gente fala, o papel, ele aceita tudo, desde que não seja abusivo. Tá? Então, vai lá, faz pelo meio correto, contrata profissional que é da área. Perfeito. Porque contrato de gaveta, sinceramente, dá medo. Perfeito. É que é uma coisa que, gente, imobiliária, no caso, quando você faz uma imobiliária é séria, né? Quando a imobiliária é séria. Quando você faz o anúncio através de imobiliário, então você vai trabalhar com imobiliária, você busca um imóvel pela imobiliária, ali a gente já vai saber, já vai te dar um caminho para que você não tenha esse problema desse tipo de tomar tinta, como a gente fala por aí, né? De tomar prejuízo. Então, por isso que o corretor de imóveis sério, né? É importante falar isso, é muito importante na vida da pessoa que tá ali procurando ou vendendo o seu imóvel para não cair em problemas como esses, né? Perfeito. Ô Gutierrez, me fala uma coisa, dentro do meio jurídico, né, continuando nessa parte de contratos e tudo mais, provavelmente você já deve ter lido e visto muitos erros em contratos por aí. Não só no meio imobiliário, mas em outros meios também, muito provavelmente. Dentro do mercado imobiliário, quando um corretor chega para você e fala assim, eu preciso de um contrato, mas eu já tenho um contrato aqui que a gente está usando esse contrato. Quais são os 3 erros principais, assim, que a galera que está assistindo a gente, a maioria são corretores e clientes também, mas é mais voltado para o corretor, esse conteúdo, esse podcast. Quais são os 3 principais erros que você já observou em contrato que você fala assim, cara, esse negócio de continuar, você vai perder o seu direito? Quais são os 3 principais, assim, que... Porque hoje, para você ser corretor de imóveis, você tem que ter o CRES, tem que estar tudo certinho, né? Até porque responde, agora ficou mais pesado a pena, né? Tá bem mais complicado para quem não tem CRES atuar na área. Então, quais são os 3 principais erros do contrato que você já observou que você fala, nossa, isso aqui tem que arrumar urgente, no seu ponto de vista? O que a gente vê muito em contrato de compra e venda de imóvel é a multa. Né? A multa, que você perde tudo o que você pagou. Embora já tenha lei, lá de atrás, já de 2018, tudo, ainda tem muito contrato escrito isso. O STJ já julgou que não. São Paulo entende, o TJ de São Paulo entende que o quê? Que você pode reter de 10% a 25%. Reter de 10% a 25%. A 25%, isso. No caso de uma quebra de contrato. Desistiu por N motivos aí, quando o comprador desiste. Não aguentou pagar. Então, assim, o vendedor ele pode reter de 10% a 25%. Marcos, pode passar um pouco às vezes? Pode passar, mas assim, é uma prova judicial que você precisa fazer para conseguir passar desse valor. Contrato de aluguel. Vocês falaram no passado aí da dupla garantia, né? E existe. Isso daí existe até hoje, porque, igual você mencionou lá no passado, eu lembro quando a gente ia na papelaria e comprava o contrato. Ainda tem, você acredita? Ainda tem esse contrato? E comprava, chegava na papelaria e comprava os contratos e escrevia ali. E o contrato, ele tem muita... a redação dele ali entrega algumas coisas, né? Eu já vi muito contrato escrito assim, o fiador, fulano de tal, que afirma ser proprietário do imóvel tal. Certo. Nesse caso, a gente não tem uma dupla garantia aí. Por quê? O fiador é a pessoa. Isso. Ele só está falando que ele é proprietário de um imóvel. Certo? Mas quem redige esse contrato, ele entende o quê? Que o que ele está dando em garantia é a fiança e o imóvel. Não, e eu já vi contrato, doutor, falando assim, o fiador fulano de tal entrega o seu imóvel como parte como parte da garantia desse contrato. Eu já vi vários contratos de imobiliária grande. Aí você fala, cara, isso daqui é uma configuração total de uma dupla garantia. E o seguinte, eu até gravei aqui, porque eu não guardo o artigo de cabeça, né? O nome, quer ver? Que fala que é vedada a dupla garantia, né? Aí, se você for ler um pouquinho, o artigo 43 da Lei de Locação fala assim, constitui contravenção penal
punível com prisão simples de 5 dias a 6 meses ou multa de 3 a 12 meses do valor do último aluguel atualizado, revertida em favor do locatário. Aí o inciso 2. Exigir, por motivo de locação ou sublocação, mais de uma modalidade de garantia no mesmo contrato de locação. Perfeito. Perfeito. Entendeu? E é assim, é que aqui é muito difícil a gente ver alguém atrás para aplicar. Uhum. E Mas aí é o um grande erro problema, que né? a gente vê direto. E é um erro, assim, grave. Considerado um erro grave. Totalmente, porque se Porque ele é passivo, tem digo... contravenção penal. Então, de Né? ser preso... Então nós muito temos claro. a multa, né, que muitas das vezes perde tudo, está lá no contrato, errado. Errado fazer isso. Errado. Dupla garantia, né? E a terceira, no seu ponto de vista, que você acredita que possa ser um erro bem grotesco mesmo, que prejudica a classe, né, dos corretores. A avaliação do imóvel. Avaliação. A avaliação, vamos falar no contrato de locação. Certo. A avaliação de entrada e a avaliação de saída. Por quê? Todo contrato tem escrito assim: esse imóvel está sendo entregue em excelentes condições de uso, com pintura nova, tal. Uhum. E muitas vezes não se faz avaliação nem de entrada E nem de sair. e nem de saída. Aí a pessoa vai lá, sai do imóvel, o proprietário vai lá, reforma o imóvel e processa. A gente já, semana passada Processa se diz a imobiliária. Não, o proprietário vai processar o antigo inquilino Ah, perdão. para vir buscar o direito dele. Semana passada, a gente teve 3 sentenças que o juiz reconheceu que a ausência de laudo de saída invalida o pedido de indenização de reparação por dano material. Porque você não consegue provar que realmente aquela situação do imóvel é o seguinte: e laudo de saída não adianta, às vezes, só a imobiliária assinar. O inquilino também tem que assinar. O inquilino não assinou, então chama 2 testemunhas, fala assim: olha, ele que não quer assinar, assina aqui. Uhum. Entendeu? Porque isso daí, às vezes, pode deixar a imobiliária numa situação ruim perante o cliente dela. Fala: peraí, eu sei que vocês fazem certinho lá, faz os laudos corretos, mas para quem está escutando a gente que é corretor, tem que fazer. Perfeito. Eu fico até orgulhoso. Nossa! Ai, Porque a gente faz tudo isso. A gente faz o laudo de entrada, o laudo de saída. A gente não deixa ninguém entrar no imóvel antes da gente fazer o laudo de saída. Né? Então nenhum corretor vai mostrar o imóvel, ninguém entra no imóvel antes da gente fazer a vistoria. Né? Para a gente poder fazer a vistoria de saída da pessoa exatamente como ela deixou. Né? E faz tudo isso, graças a Deus, ó, tá vendo? Contrato de locação, a gente faz contrato de locação, contrato de prestação de serviço, né, antes da locação, e a entrada e a saída. E a entrega das chaves do inquilino que ele assina quando ele entrega. E é interessante sempre nesses contratos, porque igual, a hora que o inquilino está saindo, qual que é o endereço que você tem dele? É o endereço do imóvel que ele está indo embora, ele não vai mais morar lá. Certo. Então é interessante, gente, atualize o endereço da pessoa. Isso é uma excelente dica. Atualiza o endereço, por quê? Às vezes você não vai conseguir fazer a vistoria na hora ali. Às vezes você está a agenda cheia, então você vai fazer a vistoria daqui 2, 3 dias. E o inquilino parou de atender a ligação. Aí o que você faz? Você manda um AR para notificar: olha, está agendado para o dia tal. Para comprovar que você teve que fazer a vistoria unilateral. Por quê? Porque realmente ele não quis comparecer. Entendeu? Porque senão você vai notificar ele no endereço antigo, o juiz vai falar: peraí, não vale, né? Não tem como. Então, gente, sempre atualize esse endereço quando ele sair de lá. Não, isso é uma Perfeito. excelente dica. Excelente dica mesmo. Você que é corretor de imóveis, está acompanhando o nosso conteúdo, aproveita essa pequena pausa para compartilhar e abençoar a vida de outros corretores, porque um conteúdo riquíssimo como esse, você precisa sim compartilhar. Vou dar um segundo para você dar um clique no like. Se inscreveu? Beleza, vamos voltar aqui. Ô Marcos, e em casos de fraudes e golpes, né? Como que a pessoa pode se proteger? Imóveis em nome de terceiro, falsificação de documentos. Quais são os principais cuidados que a pessoa precisa ter na hora de comprar, vender? O que essa pessoa precisa observar? Falando direto para o nosso principal cliente, né? No caso, a pessoa que está comprando. Pô, vou comprar um imóvel, o meu corretor ele precisa me apresentar
quais documentos desse imóvel, por mais que é um profissional sério da área, o que ele precisa apresentar para o meu cliente? Ó, tá aqui os documentos, o que ele precisa fazer para poder falar, ó, é uma compra segura realmente. Porque falar, todo mundo fala. Sim. O que ele faz nessa hora para o nosso cliente O que tá a gente orienta? No primeiro momento é o quê? É a matrícula atualizada do imóvel. E atualizada é atualizada. Não é aquela matrícula que a gente tem na gaveta de casa por 1 ano, 2. Sim. Tá? A matrícula recente por quê? A matrícula é como se fosse a nossa certidão de nascimento e de casamento. Ela vai constar toda a história do imóvel ali. Eu vou saber se quem está me vendendo imóvel realmente é o dono. Eu vou saber se não existe penhora, se não existe hipoteca no imóvel, se não tem uma alienação fiduciária nele. Uhum. Então, primeiro é isso, beleza. Peguei a matrícula, vi isso daí. O que eu vou fazer? Pedir as certidões negativas desse imóvel. Então, a gente pede a municipal, certo? Pede dos vendedores certidão municipal também, estadual e federal, para ver se não tem nenhum débito. A gente pede também o quê? Certidão de ação. Hoje é muito mais fácil a gente descobrir se tem uma ação contra outra pessoa. Certo? Hoje ficou tudo muito informatizado. Antigamente eu precisava vir no cartório, recolher uma taxa e pagar. Eu lembro dessa época. Pagava essa taxinha, aí imprimia, e detalhe, imprimia só de Bauru. Era assim mesmo. Hoje, Acho que era uns. Você pagava aí uns R$70, acho que só de taxas. Porque era objeto em pé, né? Também que você tinha que se tirar. achasse alguma coisa, precisava pedir. achou alguma coisinha, tinha que pedir objeto de pé para você apresentar para o banco, porque senão o banco não aceitava financiar o imóvel se não soubesse do que estava se tratando. Aí era um que era 11 e pouco, outro que era 7 e pouco, outro que era 4 e não sei o quê. A 11 acho que era do distribuidor, para saber as ações que tinha. E em casa, a gente passou por uma experiência em casa, a gente morava em Avaré, né? Mudamos aqui para Bauru, meus pais começaram a ver uma casa para comprar. Começaram a ver uma casa, achamos uma casa legal, nessa época eu estava na faculdade, ainda terminando a faculdade e tudo. E a gente viu que a corretora ali, ela queria, de um certo modo, vender o imóvel rápido, né? Todo custo. Ela queria vender o imóvel rápido, tudo, e era uma entrada alta, que a gente precisava pagar na época R$40 mil, vamos falar, R$40 mil há 17 anos atrás era um... Bom dinheiro, considerável. Hoje também mas lá era considerável. A gente pegou as certidões, aqui estava tudo ok. Mas vamos expandir um pouquinho. No que a gente expandiu um pouquinho mais, a gente viu que o vendedor, ele era advogado de uma autarquia federal, que ele tinha sido demitido e tinha um processo contra ele por alguma fraude. E que, a qualquer momento, se a gente comprasse um imóvel aqui, uma canetada do juiz lá de outro estado, não vou falar, vai que ele esteja vendo o vídeo, e que uma canetada desse juiz poderia fazer o quê? Anular a venda, pegar o imóvel dele para vender, para pagar o prejuízo que ele deu, e a gente ficaria sem o dinheiro. Rapaz do Mas esse céu. negócio seria um problema de fraude, no caso, né? Isso, é. Tá. E no outro caso, acho que também, além disso, seria o trabalhista também, né doutor? Tem. Se tivesse algum problema no sentido A trabalhista. gente pede a certidão negativa trabalhista já para evitar isso daí também. Porque ela tem uma certa prioridade no recebimento. Eu estava conversando com... Eu não lembro quem agora e qual foi o rumo da conversa. E que uma das principais... todas são importantes, mas diz que uma das mais, assim... A primeira é essa, porque o trabalhista ele passa na frente. Ele dá um pulo lá, deve trabalhista, então tem que acertar a primeira. Assim, e justo se for empregado doméstico, porque empregado doméstico são os entendimentos do tribunal, fala que como que é do lar, trabalha no lar, mesmo quando é imóvel único, tem juiz deferindo a penhora desse imóvel único e mandando para leilão e pronto. E assim, de trás, né? Como é que fala? Mesmo que o processo correu durante 5 anos... Naquela época do processo lá, volta para lá para ver se você tinha um imóvel. Estou certo ou não? Como é que funciona isso? O que acontece? Hoje, eles fazem tem sistemas, igual antigamente que a gente buscava certidão órgão por órgão. Hoje, o servente lá do Fórum Serventuário, ele aperta um botão, ele consegue saber o que você tem de imóvel, o que você tem de dinheiro em conta e tudo. Então, assim, ele faz essa busca de imóveis. Tem juiz que pede, olha, eu quero a certidão dos últimos 5 anos.
Por quê? Para ver se não teve fraude contra credores. Hum. Ah, tem aqui, eu vou ser processado, eu vou transferir esse imóvel para um filho meu, vou colocar que eu vendi, ou vou vender sem ter vendido. Tem muita gente que vende para um terceiro e continua Só uma morando. máscara, né? Então, isso daí, infelizmente, acontece muito. Uhum. A Justiça do Trabalho, ela pega um pouco mais do que a Justiça Civil, porque é um direito que o pessoal vai, é alimentos, né, que tem uma prioridade. Mas tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente pede a certidão de inexistência de demanda trabalhista também. Importantíssima essa informação para você que nos assiste. Aí tem o sujeito que pega, vai lá, vou comprar direto, tá tudo certo, é fácil, né? É bem mais barato. É bem mais barato, mas como diz a minha avó, o barato sai caro. Sai caro. Sai caro porque o que acontece? A lei, ela protege o terceiro de boa-fé. O que é o terceiro de boa-fé? É o comprador que está de boa-fé. E como que você prova sua boa-fé? Essas certidões. Olha, eu pesquisei, claro, mas você não pesquisou uma certidão lá da Amazônia. O Poder Judiciário também não é tão arcaico assim. Ele entende o quê? Você pesquisou Estado de São Paulo, pesquisou a Justiça Federal, pesquisou a Justiça do Trabalho, impostos, pesquisou tudo, viu o SPC, viu o Serasa, protesto, está tudo ok? Então, entende que o quê? Que você, comprador, você está de boa fé. Uhum. Aí ele não invalida o seu negócio. Mas, às vezes, você foi comprar, não utilizou um profissional, nada, não pegou nenhuma certidão. Que é o maior problema. Fez um negócio mal feito. Se bobear, ainda comprou por 300 mil, mas falou que comprou por 150. Que acontece muito. Entendeu? Por quê? Se você declarou que comprou por 150, o que você pagou foi o quê? 150, e lá na frente de uma ação de regresso você vai receber o quê? 150. 150. A pessoa vai lá te processa, não, quero pagar 150, porque é o que a gente colocou lá. Sim. No então, papel. Por isso que eu falo, gente, profissionais. Tem que procurar quem que é profissional, quem que entende da área. Porque senão, lá na frente, como dizem os antigos, o caldo pode tornar. Mas é bem isso. E sobre o corretor de imóveis, né? Qual que seria os maiores... Qual que seria a maior... Ou aquilo que ele tem que fazer que no caso seria mais importante, digamos assim, né? Quais são os fatos mais importantes, as coisas mais importantes que um corretor de imóveis tem que fazer para fazer um negócio bem feito, digamos assim, né? O que ele tem que fazer de precaução para poder fazer um negócio bem feito? Quais são as precauções, né? A primeira coisa que a gente falou é o contrato, né? Ele já tem um contrato especificando tudo, o que ele vai fazer, qual que é a obrigação dele, os deveres de ambas as partes. E outra coisa é estudar o local do imóvel. Boa. Tem que estudar ali. Por quê? Ele é obrigado a repassar todas as informações para o cliente dele. Certo? Se ele não repassa essas informações, lá na frente ele pode responder por perdas e danos. O corretor precisa ser um bidu, que ele tem que saber tudo ali. Não, mas assim, existe um básico que você consegue levantar. Uma vez eu fui numa casa, essa casa tinha uns negócios na porta diferente. Lá em Avaré, quem for de Avaré vai saber dizer, tinha uns negócios na porta diferente, a gente recém Chegou, mudando né? para lá, tudo. Aí a gente perguntou, mas o que é isso aqui? E a pessoa tentou conversar, eu perguntei de novo, ele falou assim, é que aqui você põe uma madeira, porque é comporta. Alaga muito, então, aqui, pelo que eu vi, a água subia até uma certa altura, o quê? Era uma informação que quem mora na cidade, quem trabalha nessa área, sabe. Entendeu? Ou seja, se ele oculta essa informação no contrato, aí o cliente dele pode falar, espera aí. Mas eu não sabia disso. Espera aí. Qual que é a sua profissão? O que você está fazendo? Então, assim, é estudar o local. Porque, às vezes, essa ocultação não é nem por má fé. É porque, realmente, ela não conhece. Tá? Que é o que diz o artigo 723, que é o que a gente estava falando. Isso. E uma outra coisa que a gente vê muito aqui, eu até marquei o artigo, porque eu preciso ler o artigo, é em relação àquelas parcerias que tem. Porque o que acontece? Eu, advogado, eu faço parceria com um colega meu, eu não atuo na área criminal. Certo. Mas se um cliente meu precisar de um criminal, eu ligo para um advogado parceiro,
Ó, e com isso ele faz o quê? Ele me repassa uma porcentagem do que ele ganhar. E o corretor ele também faz isso daí, né? Uhum. A gente faz É um mercado ali que anda muito. Às vezes ele tem um imóvel que não encaixa para ele, encaixa para você e acaba que é como que acontece. Só que é o seguinte, o que acontece? Muitas vezes essa parceria, ela fica, que a gente fala, fica de boca. Não fica nem de contrato de gaveta, não. Ela fica de boca. Só de verbal. Só fica verbal ali tudo. E aí, a pessoa fala assim, a gente combinou 70-30, né? Só que às vezes que a pessoa ela vai receber, ela cresce um pouco o olho e fala assim, não, a gente combinou meio a meio. E daí E a vê o lei- que dinheiro vai entrar de verdade, né? Viu que vendeu, porque às vezes ele estava com esse imóvel há um ano, ele não conseguiu vender. E passou por outro corretor, que um mês o corretor foi lá e vendeu. Falou, peraí, então eu quero ganhar mais. Aí isso daí, o artigo da lei, eu adoro esses negócios do artigo, fala assim, ó. Se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário. Também do Código Civil. No Código Civil, artigo 728. Ou seja, é parceria? Existe uma amizade às vezes? Existe, mas o quê? Faça o contrato. Acho que tem. Aí fala também, exceto se houver algum contrato dizendo contrário. Isso, ele termina aqui, ó, sim, salvo ajuste em contrário. Ah, isso Entendeu? aí. Então é o seguinte, Já li essa cláusula. Né? não tem nada, não tem acordo nenhum, Não tem nada escrito, né? Por escrito. não tem nada escrito, Meio a não- meio. É meio a meio. Meio a meio. E às vezes daí prejudica, porque tudo bem, o cara te passou imóvel, mas e todo o investimento que você teve? Uhum. Como que você conseguiu ali atrás? Então, de novo, faça o contrato de tudo. Né? Advogado adora contrato. Realmente. Mas realmente tem que se precaver, né? E uma coisa que eu aprendi muito com o senhor é que o senhor falou, né? Que é bom que cada coisa tenha o seu próprio contrato. Sim. Né? Um contrato que você tem lá com o vendedor, já certinho, que nem você falou, falando dos anúncios que você faz, ou de exclusividade, ou algo assim do tipo. Aí quando você vai vender aí o contrato de compra e venda, que promete compra e venda, né? Tudo bem específico para não ter um contrato com milhares de coisas que daí digamos, o juiz pode até se perder, entre aspas, né? Porque quando a gente faz um contrato específico, ele é muito mais claro. Eu não preciso colocar no contrato 72 cláusulas. Se é específico para isso daqui, eu posso colocar 10. Desde que essas 10 reflita o meu negócio aqui e pronto. Agora, quando eu coloco muita cláusula, eu abro brecha para uma interpretação maior. Uhum. E quando a gente abre brecha para interpretação maior, sai um pouco, talvez, do meu contexto e do contexto da outra parte. Fala assim, nossa, mas não era nada disso que a gente pensou. E quando a gente leva alguma coisa para o Poder Judiciário, eu falo para os meus clientes, funciona assim. Tem a cabeça do seu advogado, a cabeça do juiz e a cabeça do outro advogado. Certo? Então, são 3 ideias, às vezes, pelo mesmo assunto, são 3 ideias diferentes. Quem perder aqui, vai para o TJ. Então, a cabeça do seu advogado, a cabeça de 3 desembargadores e mais a do outro advogado, ou seja, já são 5 visões. O desembargador tem assistente, tem tudo. Então, assim, quanto mais aberto a gente deixa o contrato, pior é para quando a gente precisa realmente levar ele para o Poder Judiciário. Então vou fazer um contrato de corretagem? Faz o de corretagem. Marcos, eu quero um contrato para venda específica de imóvel. Então, um contrato específico para venda, um contrato específico para locação. Uhum. Entendeu? Porque você fica melhor assegurado. Que legal. Isso é importantíssimo. Realmente é Porque importantíssimo. uma coisa que eu queria deixar bem claro para quem está assistindo a gente é que, como corretor, você não. Às vezes as pessoas falam assim: não vou fazer locação, porque locação é muita dor de cabeça, tem que se preocupar muito com a parte jurídica e é muita responsabilidade. Mas a venda também é tão preocupante, tem tanta responsabilidade quanto, que é o que a gente acabou de falar do artigo 723, que fala que a gente tem que falar espontaneamente. Não é nem que fala que tem que falar assim, por aquilo que você sabe, mas a gente tem que falar espontaneamente, sem a pessoa perguntar espontaneamente todos os detalhes com relação ao imóvel, com relação ao que o imóvel tem, sobre os vícios, se tiverem algum oculto.
Então a gente como profissional tem que conhecer o imóvel e saber exatamente como é que ele está, porque senão a gente tem que responder por perdas e danos, né? Perfeito. Só para deixar isso bem claro, porque às vezes as pessoas pensam só na preocupação da locação, mas a venda ela é tão preocupante ou tão importante quanto, e tão responsável, traz tanta responsabilidade quanto, né? Perfeito. Ô Gutierrez, para evitar aqueles casos em que o cliente ele precisa da minha prestação de serviço, e nem está no script. Né? Nem está no script. Mas nem precisa. Acontece muito. O cara ele tá no mercado. E aí ele vai se cadastrando em vários anúncios. E aí a nossa equipe entra em contato com essa pessoa, nós fazemos toda um trabalho de colher a documentação, explicar como é que funciona e tudo mais. E esse cliente ele resolve que vai comprar em outro estabelecimento, outra imobiliária. Concorda comigo que eu fiz todo um trabalho de auxílio, peguei a documentação dele, aprovou muitas das vezes o financiamento. E esse cliente ele resolve, não vou comprar com você, vou comprar com o Joãozinho. Né? Então, existe alguma forma, alguma maneira de que eu consiga não prender esse cliente, mas de uma forma legal, em que ele possa assinar algum termo, em que eu comecei a tratar com ele, ele me forneceu os dados pessoais dele, a documentação dele, e a partir daquele momento eu sou o corretor dele e eu vou dar sequência. Existe algum termo de estou contratando esse profissional, porque hoje muitos clientes eles preferem fazer tudo online, online, mandar documentação, tudo. Muitas das vezes nem chamada de vídeo eles querem fazer, mas a gente acaba no prejuízo, né? Porque a gente demanda de tempo para fazer todo esse trabalho. Existe alguma coisa legal dentro da lei, né? De forma positiva que a gente consiga se precaver com isso? Existe alguma coisa? O que eu oriento nesse caso porque você trabalhou ali, certo? Então, isso tem um custo. A gente não vai financiar carro, às vezes, e não vem aquela, taxa de registro, taxa disso, tarifa daquilo, não vem um monte daí. Então, assim, uma coisa é o seu contrato de corretagem, tá? Que a gente fala com exclusividade e tudo. Outra coisa é o seguinte, olha, eu precisei fazer um trabalho aqui e tive que levantar uma documentação. Essa documentação ela tem um custo. Então, você pode fazer um termo à parte que o quê? Que você está cobrando o custo dessa documentação. Então, eu precisei colocar um funcionário para fazer isso. Então, eu consigo cobrar isso daí. Claro que eu não consigo cobrar um valor além da média de mercado. Então, às vezes, quer saber, o cara ele não quis me contratar, eu vou meter a faca nele aqui. Não consigo fazer. Tá? Mas você pode fazer um termo, sim, pode fazer um combinado ali no contrato. Porque o que acontece? O papel, ele aceita as informações. A gente não pode colocar nele o que é abusivo, o que é nulo. Tá? Mas você pode... Porque, pelo que eu entendi, esse é um caso que não tem uma exclusividade. Não tem. Ele já está em várias outras ali e também quer estar junto contigo. Né? Diferente quando eu contrato com exclusividade. Aí você pode exigir algumas multas, aí ok. Aí nesse caso, para quem está vendendo, mas e quando a pessoa está comprando o imóvel e ela vem falar com a gente aprova o financiamento, faz todo o trabalho assim para aquela pessoa que está vindo para buscar um imóvel. Eu vi, acho que no site do Cresce, parece que um contratinho, alguma coisa nesse sentido de busca de imóvel para a pessoa, alguma coisa nesse sentido. Sim, porque aí é o seguinte, o contrato, ele fala o quê? Aqui está nós dois aqui e acertamos isso. Se não for nulo, eu posso cobrar, olha, pela busca do seu imóvel, se você não fechar o contrato aqui, o valor é X. Ao levantar a sua documentação, às vezes cópia de antecedentes, um monte de coisa, custa Y. Então, assim, você pode pôr isso daí no papel. É igual advogado. A pessoa chega lá, a consulta é X. Se você contratar, a gente desconta do valor dos honorários. Se não contratar, tá paga a consulta e pronto. Por quê? É o seu trabalho. E ainda mais, é muito parecido o que a gente faz, que é um trabalho de prestação de serviço. A gente trabalha, não é com um produto específico, a gente transforma a nossa prestação de serviço em produto. Igual dentro do ramo imobiliário. Nós temos vários
vários produtos que a gente vende, né? São as prestações de serviços. Uma delas é o Pitan, um exemplo bem simples. E tem outras prestações de serviço. Então, a gente transformou essas prestações de serviço em produtos dentro da imobiliária. Então, a gente precisa fazer o quê? Vender esses produtos. Né? Então, divulgar, né? Faça a sua avaliação de imóvel, sabe quanto que é o seu imóvel, quanto que vale de mercado e tudo mais. Então, para que a gente possa até se posicionar, porque hoje em Bauru, não sei se você acompanha bem anúncios, a galera fazendo os anúncios e tudo mais, mas falta um pouco de posicionamento. Né? A gente vê muitos conteúdos e tudo mais, só que poucos são os profissionais que se comportam de forma profissional. Exato, essa é a palavra. E tudo isso é para mostrar, não, que realmente eu sou profissional, que eu vou resolver o seu problema. Sim. Entende? Então, assim, é algo que transmitir esse posicionamento no mercado imobiliário, se a pessoa não sentir confiança, e eu acredito fortemente, Gutierrez, que um documento como esse, como busca de imóvel, a pessoa vai falar, opa, peraí, já não posso ir esse cara aqui é diferente, essa empresa aqui é diferente, se ele está me proporcionando algo nesse sentido, é porque realmente eles vão resolver o meu problema. E é isso que eu percebo que falta no mercado hoje, pessoas que se comprometem. A gente vê muito bico, né? Muita gente fazendo bico de corretor. E isso prejudica a nossa classe Gutierrez. Terrivelmente. Sim. Absurdo. Eu tenho clientes, né? Eu tenho clientes que pegaram como corretor com uma segunda profissão. E assim, estudaram um pouco para passar lá na prova, para fazer o teste, mas realmente eles não têm isso que vocês têm, né? De ir atrás, de buscar. E aí que acaba que prejudica. De ter o conhecimento, saber como é que funciona. E assim, né, doutor? Até a gente estava conversando outro dia, eu até conversei com você sobre isso. Para chegar onde eu quero chegar. O que você acredita que, no caso, se fosse trazer uma especificação assim de um resumo do que é a função do corretor de imóveis? Qual que é a função do corretor exatamente? O corretor, ele trabalha o quê? Em aproximar as duas partes. O vendedor e o comprador. Certo. Tá? O artigo da lei é claro, fala que a função dele é o quê? Eu aqui, você quer vender, você quer comprar, partes se aproximam, deu o interesse, deu certo, deu liga, né? Como falam, esse é o trabalho dele. Perfeito. Só que, claro, para ele conseguir essa aproximação, tem aquele monte de coisa que a gente falou no começo, que é o conhecimento, é a divulgação, é o contato, é às vezes uma parceria. Uhum. Que às vezes a gente fala, isso aí parece uma coisa tão simples, né? O que o corretor faz? Aproxima pessoas. Tipo assim, não faz nada, né? Pode fazer 30 vezes por dia que tá... às vezes, fácil, né? Às vezes tá tranquilo, né? É a percepção que às vezes a gente tem daqui para lá e de lá para cá também. Por exemplo, o que o advogado faz? Processa todo mundo. Não, mas, você cobra consulta? Mas só para responder uma dúvida? Então, não, é só uma pergunta, doutor. Só queria saber uma pergunta, só uma coisa. Então, sabe por que eu fiz essa pergunta, né? Porque a gente estava conversando outro dia, e eu acho que eu falei até num podcast esses dias atrás, que às vezes a pessoa espera mais, e realmente a gente tem mais para oferecer. Porque a gente aproxima as partes, mas aí a gente também ajuda na documentação, faz o financiamento da pessoa, faz todo aquele trabalho que compõe o nosso trabalho, nosso serviço. Mas um exemplo, né, que é um caso de uma cliente minha. Eu estou vendendo imóvel, então parte do vendedor. A parte da comissão, quem paga é o vendedor. Beleza, tá tudo certo. E essa comissão, na verdade eu não gosto de chamar de comissão, né? O certo é chamar honorário. E aí, esse honorário que ele está pagando por exatamente essa função, de aproximar as partes, né, para poder efetuar a venda propriamente dito. E no caso, por exemplo, de eu pegar e falar com a pessoa, falar assim, olha, agora tem a parte da documentação. A parte da documentação, ITBI, cartório, né, toda essa parte para poder fazer a transição para o seu nome, agora, tudo isso daí gera um custo. É basicamente 6%. Isso daí é o real. 5%, 6% mais ou menos aí que dá o valor de cartório, de ITBI, essas coisas assim. Esse valor, se eu falar assim, olha, daqui agora para frente, a gente vai tratar da transição para o seu nome.
Então, o custo vai ser 6%. A gente pode fazer um contrato com essa pessoa que está comprando, né? E essa pessoa que está comprando ter ciência de que a gente vai fazer, digamos assim, um serviço diferente do que aquele somente de pegar e aproximar as partes. É nesse ponto que eu queria chegar. Não, pode. Porque daí, a partir dali, o trabalho de você ir no cartório, recolher IPTBI, fazer todo um aparato de trabalho para o comprador, só para o comprador ir lá e assinar. Né? Assinar ir lá no... Nem precisa, às vezes, nem assinar presencialmente, né? Às vezes, por vídeo, consegue fazer pelo cartório. Se tiver o notoriado, consegue fazer pelo cartório vídeo. virtual, né? Isso. Então, tipo assim, do profissional fazer isso daí e assim, ó, digamos assim, normalmente dá 6%. Aquilo que ficar dentro dos 6% que o corretor conseguir, digamos assim... Mais em conta. Conseguir mais em conta, conseguir desconto, o restante fica como honorário por aquilo que ele fez de fazer a transição para o seu nome. Você acha que isso é legal, é certo? Qual que é o seu pensamento? Entendimento. E também com relação à lei também. O que você pensa com relação a isso? 50%. Tá? Por quê? O que acontece aí? Eu posso vender o meu serviço? Claro que eu posso vender. Porque o ITBI você vai ter que entrar lá, vai ter que fazer o cadastro certinho, tudo. Né? Uhum. O cartório, as taxas, você vai ter que fazer. O que acontece aí? A gente tá no Brasil e, infelizmente, tem gente que gosta de levar uma vantagem. Então, o que eu oriento fazer nesses casos? Olha, eu vou fazer esse seu serviço. Quer dizer, eu vou fazer serviço para a senhora ou para o senhor que está comprando. O meu serviço custa X. O imposto vai ser Y. Por quê? Porque para você deixar tudo claro ali. Perfeito. Porque senão o que acontece? Entra naquela de dívida líquida, certa, exigível. Isso. Porque senão o que acontece? Olha, senhora, eu vou dar em média que 6%, mas se eu conseguir algum desconto, eu posso pegar para mim? Às vezes a pessoa pode falar assim, não, estou sentindo um golpezinho aí. Soa como se fosse golpe, né? Entendeu? Pode acontecer isso. Porque é difícil você ter um desconto imposto. Ter um desconto. A taxa de cartório é tabelado. Uhum. Exato. Entendeu? Então, assim, mas peraí, porque aquele cartório lá é mais barato que o outro? E às vezes daí sai numa roda de amigos, num papo à toa, nada a ver, e às vezes você tem uma fama, olha, lá os caras fazem falcatrua. Dá essa impressão. Então é legal o quê? Quer fazer isso daí? Pode fazer, mas assim, o meu serviço para fazer isso é X, o imposto é isso. Não tem problema nenhum. Como se fosse, porque o cartório ele costuma fazer isso. Ele costuma mandar pra gente. Exato. Isso. O orçamentozinho. E é exatamente esse tipo de orçamento que eu já pensei em fazer pra gente. Porque, não, gente, é um trabalho enorme você ir pro cartório, você às vezes ficar lá e você esperar. E é um ônus pra gente, entre aspas, porque você está perdendo um tempo que você poderia estar indo atrás de outro cliente para fechar uma outra venda, digamos assim. Ou mesmo a gente, como imobiliária, a gente disponibiliza um funcionário nosso para poder estar fazendo isso. E é um funcionário que a gente está pagando para fazer. Tem um custo, né? Ele não vai estar lá mais. E até o seguinte, um cuidado que vocês precisam tomar. Como que vai ser pago isso daí? Uhum. Sei lá, você vai lá pagar um registro de uma matrícula que custa 3, 4 mil, você vai tirar do seu bolso para depois receber da parte? Então. Será que a parte ela vai pagar? Então, por isso que é o seguinte, vamos fazer risco, assim, né? É risco. Então, a gente já conversou com o Peterson algumas vezes, até no nosso grupo lá. Olha, eu vou dar uma ajuda para a parte aí, eu vou pagar agora. Aí faz um instrumento de confissão de dívida certinho, tudo. Aí que você põe tudo certinho mesmo, do que veio. É muito parecido, né? Não pode ter brecha. A partir do momento que tem uma brechinha ali, que tem uma... E o meu pensamento foi exatamente nesse sentido que você falou. Pegar, colocar o valor do nosso trabalho. Nosso trabalho é X, pegar aquele orçamentozinho, fazer um orçamentozinho. Nosso valor é X, o ITBI é Y, o cartório vai pedir tanto, isso. Então é isso mesmo que eu pensei. Então eu acredito que seja algo muito transparente e real, né? Porque é aquilo que eu falei. Porque a gente está fazendo um trabalho, gente. Porque se ela for questionar depois, qualquer lugar que ela for, fala assim, não, realmente o cartório cobra isso. Não, realmente o ITBI é esse, aqui está pago.
E nada melhor, eu gosto muito disso. Que nem a gente trabalhou lá com o primeiro cartório, né? Do inventário. Foi. A Paula, que é a funcionária lá, ela dá uma assistência pra gente muito boa. Ela Sim. manda o orçamento pra mim, tudo com valor, tudo certinho. Eu pego e reenvio pro cliente, tudo que vai ficar, os valores que vai ficar. O cliente não tem dúvida nenhuma, fica assim, bem redondinho. Né? Não, Isso daí que é importante, né? E fica perfeita a relação aí, porque a pior coisa que tem é a gente chegar em casa e falar assim, nossa, mas Parece que dá eu tô sentindo um tomei pouquinho em dúvida. prejuízo. Tô sentindo que fui passado para trás. Fui passando pra trás. E é ruim essa sensação, né? De, nossa, será que eu estou fazendo um bom negócio? E assim, e contrato é uma coisa complicada, porque igual, eu vejo lá no escritório. Às vezes a gente vai fazendo negociação. Justo quando são grandes credores e devedores aí, então os advogados conversam, redigem o contrato. A gente chama a parte. Vamos ler aqui junto? Tal. Leu. Você entendeu tudo? Ah, não, eu entendi. Tá bom para você, tá bom. Então faz assim, leva o contrato e daqui 2 dias a gente conversa. A hora que chegou lá na casa dela, 2 dias, ela, eu tô com dúvida aqui, dúvida lá. Então, o dia a dia nosso já tem uma certa quantidade de dúvidas, né? Então, quando a gente faz um termo desse aí, coloca tudo certinho, o que é o custo, que ela consegue ver ali, Então, é show. é isso aí. Esse é o nosso pensamento de fazer. E aí vai te indicar para outro e para outro. Perfeito. Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio, Misoncast. Já, produção? Produção, exatamente. Só dei uma olhadinha ali, ó. Já tá te conhecendo, Já tá estourando o tempo. Gutierrez, quais as suas considerações finais, né, desse episódio esse bate-papo que a gente fez foi muito legal, foi, eu acho que um dos melhores um dos melhores mesmo, né? Teve um outro que foi muito legal, que foi com o contador, e isso com a Joyce também foi. Todos são legais, mas tem alguns que, né, são realmente informações que vai agregar bastante, né? Considerações finais, o doutor. É aquela palavra que eu falei várias vezes já, né? Cliente, sempre procure uma imobiliária séria. Igual a Misoncast. A Misoncast, olha, eu já chamando. Igual a imobiliária. Mison por quê? São profissionais competentes que fazem tudo certinho dentro do contrato. Tudo que você precisa até o quê? Contrato. Desconfie de quem não quer te fazer assinar um contrato. Porque se ela não quer fazer você assinar um contrato, é porque talvez ela possa estar querendo se esquivar de uma responsabilidade. Corretor, contrato também. Justo quando tem a duplinha, a meia, contrato. Contrato. Caio, considerações finais? Eu quero fazer uma pergunta antes da gente terminar, propriamente dito, rapidinho. Eu sempre faço essa pergunta para todos os convidados nossos, né? Deu até medo agora. O que você acredita que seja um corretor ideal? O corretor que realmente é um excelente corretor. Qual que é a sua visão de um corretor de excelência? Eu penso muito em relação à atenção para o negócio. É aquele que realmente dá atenção, que ele busca informação, que ele estuda e que ele está sempre disposto. Perfeito. Porque a pessoa precisa ligar, e precisa... Não, o negócio é esse. Claro, preto no branco. Sim. Perfeito. E é isso, gente. Não tem mais o que falar, né? Corretor de imóveis precisa ser um corretor que realmente tem autoridade no seu ramo. Exatamente. Para você que acompanhou mais um episódio do Misoncast, compartilha, espalhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que através de você vai abençoar a vida de muitos corretores. Você que é comprador, você que é um vendedor, você que quer colocar o seu imóvel para locação, você já sabe. O telefone é 14974005421. Entre em contato com a gente e já sabe. Porque aqui na Mison dá negócio. Valeu, gente. Até logo.